Hoje da gestão de milhas, tá? Um assunto aí que muita gente tem dúvida, um assunto que muita gente gostaria de entender se faz sentido para você ou não. Um assunto que você que está querendo buscar renda com milhas pode se interessar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre gestão de milhas, nós estamos falando sobre atender um público que precisa de um gestor para gerenciar a quantidade de milhas que utiliza, tá? Na prática é isso, né? Existem pessoas que gastam 20, 30 mil por mês, pessoas que fazem várias viagens e se perdem na administração de para onde mandar as milhas, como mandar. E são pessoas que não têm tempo para estudar. Porque hoje em dia a gente acaba estudando só sobre alguma coisa ligada ao nosso trabalho. É muito comum só dar tempo de estudar sobre algo ligado ao nosso trabalho. Não dá tempo de estudar aí sobre algo ligado, né, ao seu lazer, ao seu hobby. E aí, pra gente não perder dinheiro, a gente terceiriza, tá? Então, primeira coisa, eu acho que é identificar o perfil. Quem é o perfil do público de gestão de milhas? Bom, o perfil do público de gestão de milhas são pessoas que gastam acima de 20 mil reais, tá? Gasta acima de 20 mil no cartão, tem potencial para gestão. Potencial não quer dizer que está automaticamente aprovado. Por quê? Porque não é sobre o gasto. É sobre o gasto mais viagem. Ou seja, a pessoa precisa ter viagens. Porque o desconto, a economia, o trabalho é sobre as viagens. É igual alguém contratar um personal trainer e não ir na academia. Não serve pra nada, né? Não, mas eu contratei o personal, mas você não vai? Você não deixa o cara fazer o trabalho dele, como é que vai dar resultado? Então, quando a gente está falando de gestão de milhas, é sobre isso. É sobre pessoas que gastam acima de 20 mil e não tem tempo para aprender ou administrar. E quando eu digo aprender e administrar, e eu digo os dois, é para que você entenda o seguinte, tá? Talvez o teu cliente de gestão, ele tem conhecimento de milhas. Cara, ele sabe que o cartão, ele já fez uma viagem para Orlando, ele já viajou de executiva, ele já aconteceu várias coisas, tá? E com isso, ele conseguiu fazer isso utilizando milhas, mas assim, meio de qualquer jeito, tá? Ele foi lá, procurou a passagem, achou, aí viu quantos pontos tinha, aí naquele dia estava tendo uma promoção, ele transferiu e ponto, beleza? Por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês entenderem o seguinte, esse perfil, ele precisa de ajuda porque ele está comprando inteligência. O que eu tenho visto de problema aqui? Ó? As pessoas vendendo gestão de milhas para clientes que não deveriam ser clientes de gestão de milhas. Esse é o primeiro problema que eu vejo, tá? A pessoa está vendendo gestão de milhas para um cliente que não deveria ser cliente de gestão de milhas. Não, mas o cara disse e tal. Não, amigo, é simples. Gasta acima de 20 e faz pelo menos uma viagem internacional e algumas nacionais. Quanto mais viagens, melhor para ele, melhor para você. Na prática, como é que acontece o trabalho de gestão? Vamos lá. Primeira coisa, você vai entender se você pode atender o teu cliente antes de vender para ele, tá? Nada salva uma venda errada. Anota isso. Nada salva uma venda errada, tá? Então a pessoa te chamou, Marrone, gasto acima de 20, tenho viagens para fazer, como é que funciona o teu trabalho de gestão? Vamos lá, primeira coisa, para onde você quer ir e quando? Por quê? Porque tem muita pegadinha aqui, tá? Talvez esse cara tava zapeando aí, e aí ele achou alguém falando que dá para ele viajar com 90% de economia. Só que não é para a viagem dele e nem para a data dele, né? Os 90% dele não é para a data dele e nem para a viagem dele. 90% é para a Argentina, é para o Chile, é para Estados Unidos em setembro, não é o que ele está querendo de verdade. Então você precisa alinhar. Alinhei, mostrei para o cliente que ele vai ter economia, que eu vou fazer tudo para ele, que ele só precisa gastar no cartão e me falar quando ele quiser comprar alguma coisa. Fechou? Fechou, Marrone. A gente vai para o trabalho. Toda gestão tem que ser anual. Toda gestão tem que ser de 12 meses. Por quê? Porque são em 12 meses que você vai conseguir gerar essas milhas,
procurar as passagens com bastante antecedência, idealmente, tá? E emitir para o teu cliente. Tem como fazer um trabalho de gestão trimestral? Tem, mas não é bem gestão. Isso é praticamente uma consultoria. Porque você vai usar o que o cliente tem, vai comprar milhas no balcão e vai emitir para ele. Acabou. Não tem muita frescura aí não. Tá? Então esse processo ele precisa acontecer. E quando a gente fala de gestão, gente, eu tenho visto assim, vamos entender uma coisa aqui. Ó. Hoje, para uma pessoa alta renda, tá? Considere alta renda alguém que ganha 25, 30, 40, 50 mil. Ou o cara é empresário, ou ele já é aí bem sucedido, tá? Tipo, né, um autônomo aí, ou até mesmo um diretor de empresa. Esse cara, ele sabe que ele tem potencial para gerar muito mais do que ele está gerando. E como eu disse, ele não tem tempo de ficar aprendendo sobre isso, né? Cara, não dá ficar olhando, estudando. Nossa, é muita loucura. E ele sabe que se ele for pagar uma mentoria decente, individual, que é o perfil desse cara, aqui é que está o segredo, gente. O perfil desse cara é o individual. A mentoria não vai custar menos de 2 mil, vai custar de 2 a 3 mil. Só que por 4, 5, ele consegue alguém que faça por ele. E aí ele se faz uma pergunta. É melhor eu pagar 2, 3 mil e ter que parar a cada 15 dias para ter que aprender, para depois ter que executar? Ou é melhor eu pagar até o dobro disso, pegando 4 mil como exemplo, e a pessoa fazer para mim? É sobre isso. E aí, para quem vende, para quem quer, né, começar na renda com gestão de milhas, eu conto um segredo para vocês. Dá muito menos trabalho você ser gestor do que você ser mentor. Muito menos. Por quê? Porque no gestor sou eu que faço para o cliente. Na mentoria, eu tenho que ensinar e ele vai ter que fazer. E aí tem a chance de erro. Então, para quem vai atuar com gestão, primeiro, obviamente, eu acredito que você já entende de milhas. Provavelmente já viajou bastante. Dificilmente você vai ser um gestor se você não viaja. Tem conversas que não encaixam, entendeu? Mas dá para ser, mas é difícil. Depois, você sabe o que o teu cliente valoriza. E, gente, não é só desconto, tá? Não é só desconto. O cara quer pagar um preço justo, mas não é só desconto. É exatamente igual ao mercado de carros. O cara consegue chorar desconto, valorizado no usado, essas conversinhas aí, até chegar numa Chevrolet. Acima da Chevrolet ali a conversa já é outra. A conversa já é sobre desempenho, talvez sobre valorização na revenda, sobre, né, em quanto tempo faz 100 por hora, tá? É essas conversas aí. Por que eu tô falando isso, gente? Porque assim, muita gente está indo para gestão de milhas. Marrone, eu quero ser gestor, eu quero ser gestor. Acho sensacional. Existe muito mais cliente de gestão do que gestores preparados para atender essa galera. Isso tá claro, tá? Existe muito mais cliente de gestão do que gestores para atender essa galera, isso já tá claro. E eu entendo, eu noto que o problema é que as pessoas não sabem como vender. E sabe por quê? Porque a maioria está tentando vender igual ele venderia, sei lá, uma passagem de R$300. Ou falando em desconto, ou tocando uns panfletos no Instagram, ou mostrando uma exceção de uma passagem que é muito barata. Não. Quando a gente está falando sobre milhas, quando a gente está falando sobre gestão de milhas, vai muito além. Até porque, gente, a maioria dos casos, as milhas vão ir além das passagens, tá? Principalmente para quem faz viagem internacional. Para você conseguir um hotel bacana pela Azul, pela Smiles, pela All, com milhas para o teu cliente, cara, é sensacional. E aí falando de, né, por exemplo, ontem eu troquei uma ideia com um cliente, tá? Eu fiz uma mentoria e falei de um cliente que eu estou atendendo, ele falou, cara, eu tô com esse mesmo caso aí. A pessoa foi por Paris, emitido com milhas na Latam, vai voltar de executiva pela Itália, pela Latam também, e ficou em 2 hotéis 5 estrelas lá, hotéis emitidos pela Azul. Só nos hotéis ele economizou R$15 mil, tá? Só nos hotéis ele economizou R$15 mil. Nas passagens, como é um casal, 12 mil. Cara, esse cara economizou
Vamos diminuir? 25 mil. Ele pagou 4. Como que esse cara não vai renovar? Como é que esse cara vai dizer, mas olha, assim, ó, na verdade eu não gostei do retorno. Eu investi 4, ganhei 25. Não precisei gastar energia, não precisei nada. Vocês fizeram tudo pra mim. Me tiro aqui, me tiro até o seguro viagem. Falei, tudo. Como que eu não vou renovar? Agora, quando você vende pro cliente errado, o cara gasta até 10 mil. O cara tem uma viagem que não está definida. Aí começa a desgraça. Porque você está vendendo pro cliente errado. Gente, eu sei que a gente precisa de grana e existem momentos que você vai vender pro cliente errado. Você diz, cara, eu dou um jeito, irmão. Vem para dentro que a gente se vira. Eu entendo. Mas isso não pode ser o teu modelo. Porque senão você vai se lascar. Tá? Não pode ser o teu modelo. Porque um cliente errado indica um cliente errado. E aí começa a desgraça. Um cliente errado indica um cliente errado. E aí você vai vendendo cada vez com menos margem. Porque o cara vai dizer o seguinte, poxa, mas meu amigo fez contigo e pagou 1.500. Você vai dizer, cara, mas já tá em 3, velho. Mas peraí. Tá, então assim, se for em uma vez no crédito, eu faço em 1.500. Você pensa, vou perder e tal, mas beleza, tô precisando, não vai dar muito trabalho. Esse cara de 1.500 indica pro outro, cara, fiz lá com o cara, o preço é 3.000, ele faz por 1.500 pra gente. Só que 6 meses, um ano depois, gente, você sabe que você deveria mexer no teu preço, né? Não deveria ser mais 1.500. Só que esse cara vai continuar indicando gente de 1.500. E aí começa a desgraceira. Você vai ter que ser muito forte para dizer, cara, não, o preço é 3.000, se você quiser tá aqui o link, senão um abraço. E vai demorar até essa curva acontecer. Por isso que você tem que cuidar, tá? Eu tenho clientes desde 2022, quando eu comecei. E o cara lá em 2022 era R$ 1.500 a mentoria. Individual, cuidava dele o ano inteiro. Hoje já está 4.000. Até porque está muito mais difícil, né, do que era antes. Só que o cara de 1.500, ele indica outro de 1.500. Não, chama o cara lá que ele dá um descontinho para ti. Cara, eu dou um descontinho de 4 para 3, mas não de 4 para 1.500. Tá louco? Então você tem que começar a cuidar com isso, tá? E assim, eu estou falando de gestão, mas vale para venda de passagem. É a mesma coisa. Se as pessoas estão te indicando como mais barato, você está ferrado. Você está ferrado. Porque o dia que não for o mais barato, eles não vão fechar com você. E a venda que você faz como mais barata, geralmente é uma venda que você faz com raiva. Entende? Geralmente é uma venda desgraçada, sabe? Você diz, cara, velho, vendi, mas puxa, velho, 5%, irmão, não sei. Você atende o cara tá te gravando um áudio e diz, meu Deus, lá vem o áudio do Marrone de novo. O que ele quer? E aí o teu negócio acaba empacando, tá? Então, para quem vai trabalhar com gestão de milhas, começa o seguinte, ó. Primeiro te posiciona, para quem você vai trabalhar. Eu trabalho para todo mundo que gasta 20 mil. Mentira. Para quem você vai trabalhar? Com quem você se conecta? Por exemplo, eu comecei, e eu confesso que não foi algo planejado, eu comecei com médico. Talvez pelo meu horário, por poder atender 7 da manhã ou 9 da noite, então eu atendia médico. Eu comecei e eu atendia médico e eu sabia a dor do cara. O cara tinha um cartão ruim, que geralmente era um cartão do tempo que ele ainda era, como é que chama lá, interno. O banco cagou pra ele, nunca mais deu nada pra ele. Era fácil de conseguir cartão bom. Esse cara só podia viajar 2 vezes no ano e isso era bem planejado. Então a gente arrumava a vida desse cara e fazia a viagem dele. Ele conseguia mensalmente guardar um dinheiro para o orçamento de viagem. Ele já ia comprando dólar para poder usar na viagem. Cara, é outro nível. Então você precisa se posicionar. Até porque a tua comunicação vai ser para essa pessoa. Vamos lá. Por que eu escolho fazer uma live quase todos os dias numa bicicleta falando com vocês meio que de qualquer jeito? Eu não tenho um cenário onde eu estou falando grosso. Porque o meu público é um público parecido comigo. É a pessoa que também se cuida. É a pessoa que entende, que está produzindo, que está talvez dirigindo e me escutando. É o cara que vai ver depois gravado enquanto ele faz a academia dele. Tá tudo certo. Agora, se o meu público fosse só empresários, esse aqui não seria o cenário ideal. O cenário ideal seria uma mesa, a galera tá na moda até fumar charuto, até fumando charuto.
Tá? Então, primeira coisa, se você vai trabalhar com gestão de milhas, é o teu posicionamento. A maioria erra nisso, tá? O cara quer ter um posicionamento de Xiaomi e quer vender para Apple. Não dá. São públicos diferentes. Depois, é a oferta do teu produto. A pergunta que eu mais recebo, Marrone, quanto cobrar na gestão de milhas? A pessoa que fez essa pergunta nunca fez uma mentoria. Provavelmente, ela não está pronta para ser um gestor. Pelo que eu tenho visto até hoje, nunca falhou. A pessoa que pergunta, mas quanto eu cobro? Ela não está pronta. Sabe por quê? Porque ela vai cobrar proporcionalmente ao resultado que ela gera, que ela já sabe antecipadamente. Você descobre hoje. O cara falou que gasta 30 mil por mês. Legal, multiplica aí. 30 vezes 12, dólar, pontuação. Show, vai gerar 300 mil milhas. Com 300 mil milhas, esse cara faz uma ida e volta para os Estados Unidos e faz uma ida e volta para a Europa. Beleza, já estou gerando para ele no mínimo de 6 a 8 mil reais. Já poderia cobrar de 2 a 3 mil, mas vamos lá. Essa passagem em dinheiro e milhas, qual a diferença? Ah, tá dando R$1.000 de diferença. Mano. Tá, então na verdade você não está gerando 6, 8. Você está gerando 4 mil, que é a passagem em dinheiro, vezes 2, você está gerando 8, mais alguma coisa dando 10 mil. Você vai ajudar ele com seguro, com chip, com roteiro, com a escolha do hotel, com a criação, né, de todo o projeto da viagem dele. Vocês vão tentar uma viagem mais barata, uma executiva, vão ter outras viagens. Pronto, esse cara ganhou 12 mil contigo. Por que você não pode cobrar 3, 4 mil para alguém que você deu 12? Acabou, tá resolvido. Tá resolvido. Gente, hoje ninguém me oferece isso. Marrone, olha só, eu tenho uma proposta para ti. Você me paga 3 e eu te gero 12. Você me paga 4 e eu te gero 12. Se eu não gerar 12, você não me paga nada. Eu devolvo o teu dinheiro. Ninguém faz isso para mim hoje. Eu adoraria que fizesse. Por quê, gente? Milhas é algo planejado. Você consegue ver hoje o preço da passagem. Ah, mas o cliente quer viajar em novembro do ano que vem e ainda não está liberado. Ok, mas é melhor ainda, porque você tem mais tempo para gerar milhas. Olha a data que você tiver. Olha março e fala para ele, olha, em março está dando tanto. Até novembro vai dar muito mais, porque a gente vai gerar muito mais milha. Então a gestão ela acaba sendo isso. Quando que não dá para você trabalhar com o cliente? Quando o cliente é confuso. Esse cliente vai dar merda, tá? O cliente é confuso. Não, eu quero qualquer viagem. Aí você fala, legal, tem essa aqui. Não, qualquer viagem menos essa. Eu costumo dizer que é tipo relacionamento. O cara que é casado, sabe? A esposa pede, pega lá um casaco pra mim. Você vai lá, pega, ela fala, não, mas qualquer um menos esse. Você fala, mas não era qualquer um? Não, mas é qualquer um menos esse. Então não vai nessas conversas aí. Cara, para onde você quer viajar? Eu quero ir para os Estados Unidos em novembro. Tá. É esse ano? É. Nós temos aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos 7 meses. Beleza? 7 meses. Presta atenção. Nós temos que emitir isso aí até maio. Maio, junho, assim, ó, estourando. Quantas milhas você vai ter até maio, junho? Ah, vou ter 100. Tá, quantas a gente vai precisar? 300. Tá faltando 200. Nós vamos ter que comprar essas 200 milhas, talvez no Pix, porque a gente vai ter que comprar pelo balcão, pelo banco da milha, pelo lugar que você consegue as milhas, toda mentoria tem o seu, e nós vamos gastar no mínimo 5 mil. É isso que está no seu orçamento? Porque tem gente que não tem noção da vida. O cara quer ir para os Estados Unidos, o orçamento do cara é 0. Loucura. Completamente loucura. Doideira, doidura. Então você entende? Cara, tá definido, Marrone, é novembro, Estados Unidos. Fechou, vamos embora. Aí se eu mudar de ideia, tudo certo, você muda de ideia quantas vezes você quiser. Mas o meu trabalho com você foi sobre isso. Eu tive um caso, o cara queria ir para Lima. Não é a viagem ideal, mas a gente conseguia ir inclusive de executiva, não é caro, tá? 40, 50 mil milhas. Beleza, vamos para Lima então. Fizemos tudo, transferimos as milhas, tudo certo. Na hora de emitir, Marrone, é que assim, cara, ó. Na verdade, eu quero ir para Orlando. Eita, agora complicou. Agora complicou nossa vida. Porque as milhas estão no lugar errado. O que a gente teve que fazer? Teve que emitir por outro programa, vender as milhas que ele tinha lá na Latam, para pagar parte da passagem para Orlando. Só que se ele soubesse que ele iria para Orlando no início do projeto,
Cara, a gente teria resolvido isso aí 3 meses antes. Teria ficado muito mais barato. Mas aí foi ele que mudou de ideia, tá tudo certo. Ele não vai dizer, não deu certo o trabalho porque eu mudei de ideia e você não conseguiu me ajudar. Faz isso não, amigo. Tá? Então começa a organizar isso, tá? Começa a organizar isso. Você precisa ter o teu objetivo claro com o cliente. E conta um segredo para vocês. Gente, o objetivo do gestor é proteger o objetivo principal do cliente. O objetivo do gestor é proteger o objetivo principal do cliente. Por quê? O cara te contratou porque ele tem uma viagem em fevereiro que ele quer ir para Orlando e ele quer economizar. Fevereiro, Orlando, tá? Beleza. E aí vocês estão juntando milhas para emitir em setembro. Só que aí mês que vem vai falar, Marrone, surgiu uma viagenzinha aqui final de semana para Curitiba. Você olha para nós? Você olha. Mas quando você olhar as milhas, você vai ter que fazer o seguinte, falar para ele, cara, olha só, nós vamos gastar 40 mil milhas nessa tua viagem. Tá em cima da hora e tal, beleza? Beleza. Só que nós estamos juntando para aquela viagem lá do final do ano. Você prefere pagar por essas milhas agora ou depois? Ou seja, a gente não usa as tuas milhas e compra outras agora, ou a gente usa as tuas e depois a gente compra, sem saber exatamente qual vai ser o preço. O que você prefere? Ah, não, pode ser depois. Show de bola. Aí depois ele volta. Cara, surgiu uma viagenzinha, um casamento que eu vou ter que ir, blá, blá, blá. Novamente, vai dar 60 mil milhas para os 3. Você prefere pagar agora ou depois? Nós estamos quase zerados para aquela nossa meta lá. Não, tranquilo, depois a gente vê. Quando chegar lá na hora de emitir, você vai ter que falar, fulano, ó, são 300 mil milhas, a gente vai ter que comprar de alguém, vamos pagar 25, vai ser 300 vezes 25. Você quer emitir hoje ou você quer emitir amanhã? Ah, pois é, que assim, eu tô meio ruim de grana e tal. Ok, mas lembra que o nosso combinado era para emitir agora. Você tem aí 2, 3, 5 dias para me falar, pra gente seguir com esse projeto, senão a gente vê depois o que faz. Não, perfeito, pode ser, beleza. Mas esse alinhamento tem que ser, gente. Porque as pessoas acham que só porque elas têm um gestor, tudo vai ficar fácil. Não. Por elas terem um gestor, tudo será feito de forma mais inteligente. Mas isso vai exigir, né, dedicação e orçamento. Então, para quem vai trabalhar com gestão, entenda o seguinte, você não precisa de muitos clientes. 2 clientes novos por mês, você ganha tranquilamente de 6 a 10 mil reais. 2 clientes novos por mês, você ganha de 6 a 10 mil reais. Gente, cada cliente vai ter no máximo 2 viagens internacionais. No máximo. E assim, eu estou falando de pessoas, nem vou dizer normais, porque não é normal alguém gastar 20 mil no cartão. Mas acontece bastante. Só de anúncio para a empresa o cara gasta muitas vezes 20 mil. Eu gasto 6 mil de anúncio no mês. Soma com o meu custo de vida, vai a 20 mil. E aí, eu poderia ser cliente de gestão de alguém. Por que eu estou falando isso? Para você entender que é o seguinte, a galera que viaja 1, 2 vezes internacionalmente já é um público top. É o cara que consegue parar em 2 momentos, que consegue ficar 5, 10 dias fora. Gente, isso é 1% do país. Porque a maioria não consegue. O cara tem uma férias só, que vai ser na data X e acabou. Agora, tem aquele público mais alto, que é o que o pessoal vende por aí. Ah, tem que fazer no mínimo 3, 5 viagens. Cara, a pessoa que faz 5 viagens internacional, complicado. Funcionário ela não é. Funcionário não é, muito difícil. Fazer viagem longa de 5, 10 dias não é funcionário. Talvez é um empresário de alguma área meio alternativa. Como é que você vai ter acesso a esse cara? Você não vai ter acesso. Por exemplo, eu atendo jogador. Atendo 2 jogadores de futebol. Tá? Atendo 2 jogadores. Cara, é outra realidade. O cartão do cara é 80 mil por mês. Nossa maior dificuldade é mandar as milhas pro lugar certo. Fora isso, tá lindo. Eu atendo cantor sertanejo. Cara, tá tranquilo, irmão. Mais difícil é que o cara tem umas ideias assim. Final de semana ele se encontrou com um amigo e falou, cara, sexta-feira eu tenho que ir para Nova York. Me ajuda aí. Aí as passagens ficam caras, mas milha não é problema. Eu atendo hoje artista da Globo. Cara, o cara gasta 80 mil no cartão. Sim, ó. E aí? Mas eu tô há 3 anos nessa luta, aparecendo para vocês todos os dias. Imagina você que está começando agora.
não gosta de aparecer, não tem case, você não vai atender o cara global. Não, mas o Caio Castro me chamou. Mentira, é fake, irmão. É fake. Você vai atender pessoas mais normais, porque elas não são normais, né? Não é comum alguém gastar 20, 30 mil no cartão. Nós estamos num país que a média salarial é nem 4 mil reais. Tá? Em relação ao processo, tem vídeo aqui no canal, tá, Vânia? Confere aí que você vai ver em detalhes. Tá? Então, quando a gente fala de gestão de milhas, você tem que entender. Você é cliente de gestão, gasta acima de 20 mil e tem pelo menos 2 viagens aí, né? Uma internacional grande, não pode ser viagem para Argentina e Chile, e algumas viagens nacionais. Show! Marrone, eu quero atuar como gestor. Sensacional, indico muito. Mas você tem que entender de milhas e entender de cliente alta renda. Não tente fazer isso sem uma formação. Não tente que é furada. Você vai precisar de um balcão para comprar milhas, você vai precisar de um monte de coisa, tá? Não tente fazer isso de qualquer jeito. Não tente. Vai dar problema. Você vai se incomodar. Você vai ter que cuidar do cliente o ano inteiro, vai ser estresse, vai ser atrito. Você não vai conseguir resolver o caso do teu cliente, vai dar ruim. Eu sei porque eu passei por isso, tá? Não, 1.500, vamos junto. O cara diz que gasta 5 mil por mês, vamos pra mentoria. Não. Não dá. O cara que gasta 5 mil por mês não pode ir para gestão de milhas. Você pode dar uma mentoria para ele. Mentoria é o cara querer aprender. Eu já dei mentoria até para desempregado. O cara queria aprender para que quando ele fosse planejar as viagens, ele pudesse. Show de bola. Mas isso é mentoria, não é gestão. Tá, gente? Bora pra ação, então, que hoje o dia vai longe, tá? Nós temos mentoria às 7 da noite hoje, que vai ser sensacional sobre funis de vendas, tá? 3 funis de conteúdo que as pessoas precisam fazer, tá? Mentoria fechada para quem está na mentoria Negócio de Viagens com a gente. Se você não é aluno e quer se tornar, link da bio no Instagram, tem tudo que você precisa, tá? Conta comigo, um abraço, fiquem com Deus, valeu!